Oi, gente, e aí, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Eu também estou bem, graças a Deus. Estou aqui para comentar com vocês acerca de um tema qual eu fiquei em dúvida, né? Estava em dúvida entre o tema ansiedade e depressão e o tema não devemos nos calar diante daquilo que Deus nos manda falar. E coloquei lá no meu Instagram para que vocês pudessem votar e vocês votaram no segundo tema, qual eu vou falar aqui, tá? Se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, alguma crítica construtiva, você pode comentar aqui no vídeo, tá bom? Já aproveitando, compartilha e curte, né? Deixa muito like nesse vídeo, porque assim você vai estar me ajudando bastante, tá bom? Vamos lá para o tema do vídeo. Eu quero começar aqui lendo uma palavra que está na Bíblia, né? Que diz assim, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo... Na verdade, no Evangelho de Marcos, capítulo 16 e versículo 15, que diz assim: E Ide por todo o disse-lhes mundo, Jesus: ide por todo Ide o por mundo, todo a toda mundo, pregai criatura. o Evangelho a toda criatura. Então, nós que somos cristãos, que um dia decidimos aceitar o chamado de Deus na nossa vida, nós não falamos, nós não pregamos porque a gente acha bonitinho ou porque a gente não quer ficar calado. Não, não é por isso. A gente fala porque Deus, ele nos mandou falar. Deus, através de Jesus, quando veio aqui à Terra, ele sofreu, ele foi humilhado, foi perseguido, foi caluniado, de todas as aflições Jesus sofreu aqui na Terra. E um dia ele foi crucificado pelos romanos. Sim, ele foi morto. E ao terceiro dia Jesus ressuscitou. E aí ele apareceu para os discípulos. Aqui no capítulo 16 do Evangelho de Marcos, vem falar que ele apareceu para os discípulos e ele deixou uma ordem. Dentre as ordens que Jesus deixou, ele falou para os discípulos: Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então, o nosso dever como cristãos aqui sobre essa terra, enquanto a gente está aqui nessa terra, porque a gente está aqui, mas nós não somos de aqui, nós somos do céu. Então, a gente está aqui de passagem e durante essa passagem nós precisamos pregar para as pessoas que ainda não conhecem Jesus. Nós precisamos pregar o Evangelho, as boas novas de Deus para as pessoas que ainda não conhecem. E dentre essas boas novas, o que é o Evangelho? O Evangelho é a palavra do Senhor. É tudo aquilo que está aqui, ó. Infelizmente, tem pessoas que não acreditam no que está aqui, só que nós acreditamos. Nós acreditamos em Jesus, mesmo sem a gente nunca ter visto ele. E ele falou: bem-aventurado aqueles que nunca viram, mas creram. Então a gente crê em Jesus, a gente acredita nos milagres que Jesus já operou e que ele continua operando, que inclusive ele já operou milagre na minha vida. E assim eu sei que Deus tem operado milagres na sua vida também, tá? Então nós testemunhamos tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Nós lá no passado éramos pessoas que andávamos errando e que a gente não se arrependia, a gente se comprazia naquilo que a gente fazia as coisas erradas, a gente se alegrava naquilo, né? E não era só uma coisa que a gente fazia várias coisas, inclusive aquelas pessoas que não nasceram em berço evangélico, como eu não nasci em berço evangélico, eu aceitei a Jesus com meus 15 anos, e até os meus 15 anos eu cometia assim coisas erradas, fazia as coisas erradas. E eu não sabia que havia um Deus que poderia me perdoar. Então, depois que eu aceitei a Jesus... Ah, Carla, depois que você aceitou Jesus, você virou imaculada? Você nunca errou? Sim, já errei. Assim como muitas pessoas erraram, mesmo depois de ter aceitado a Jesus. Só que a diferença de antes e de agora é que a gente hoje erra, mas a gente perde perdão a Deus e a gente não faz mais. Sabe por quê? Porque a nossa vida com Deus, ela é uma constante mudança. Todos os dias a gente tenta mudar em alguma coisa, sabe? E é isso que Deus se agrada. Deus se agrada de pessoas que têm um coração contrito e quebrantado, sabe? Que tenta colocar a vontade dele acima da própria vontade. O eu da gente fica lá em último lugar. Ou, na verdade, o eu da gente nem existe na nossa vida. O que existe é o eu de Deus. O eu dele. O que ele quer que a gente façamos.
Então é por isso que a gente conversa com Ele, a gente ora, a gente se consagra, porque a gente acredita que Deus, Ele fala. E Ele fala, assim como Ele já falou comigo, já falou com muita gente, Ele continua falando, falou e continua. Então, assim, nós precisamos falar aquilo que Deus, Ele nos manda falar. E uma coisa que me deixa muito triste é que quando Deus, Ele pede para que a gente fale sobre pecado, muita gente não aceita. E a própria palavra do Senhor diz que Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Ah, isso é possível? É possível. Porque Deus, Ele me ama, Ele ama você. Só que Ele não ama o nosso pecado. É por isso que nós devemos viver em constante mudança. Porque é o que Deus quer da minha parte, da sua parte, mudança. E a vida com Cristo, ela é uma vida de renúncia. O que é isso? A gente sente vontade de fazer coisas que a nossa carne se agrada. Tem coisas aí fora que a gente ama, que a gente quer fazer, que sente vontade de fazer. Mas a gente não manda mais na gente mesmo. Quem manda na gente é Deus. E o Espírito Santo, ele nos convence do pecado. Se a gente vai fazer alguma coisa de errado, a nossa consciência ela vai pesar, porque o Espírito Santo que habita em nós vai nos acusar. Não, você não pode fazer isso. E a palavra diz que eu e você somos templo e morada do Espírito Santo. Então, se a gente faz por onde e o Espírito Santo ele habita em nós, ele vai nos ajudar, ele vai nos dar força para que a gente não cometa os erros. E aí, quando a gente tenta advertir alguém sobre erro, a gente que se esforça todos os dias para viver na verdade, para cumprir o que a palavra do Senhor manda, e a gente tenta advertir alguém que não está fazendo, a gente tenta ensinar para alguém que não está conseguindo entender, que não está conseguindo ver o erro, que não está conseguindo ver o abismo que ela ou ele está caindo, muitas das vezes eles não querem aceitar. Um caso muito recente que aconteceu com a Bruna Carla, que ela não aceitou cantar, nós sabemos que ela é cantora gospel, e ela não aceitou cantar no casamento de um amigo dela que era homossexual, e ela está sendo julgada por causa disso. Tantas pessoas que nem conhecem Deus, nem têm uma vida com Deus, querendo ensinar para ela como ela deve agir, o que ela deve aceitar, como ela deve amar as pessoas. Então, eu acho isso um absurdo, porque se ela tivesse aceitado, ela era uma cristã para os outros. Não, ela é crente porque ela ama o próximo e ela foi, aceitou. Não é assim. Muita gente está invertendo os valores reais, sabe? Da palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que ele ama o pecador, mas aborrece o pecado, então nós, como seguidores de Jesus, como servos de Deus, devemos fazer a mesma coisa, porque a palavra dele diz que nós devemos ser imitadores dele aqui na terra. Então, nós amamos os pecadores, evangelizamos para os pecadores, para aqueles que não conhecem a Deus, mas nós não podemos nos aliar ao pecado deles, não podemos cometer os mesmos erros que eles cometem. Nós precisamos advertir eles dos erros que eles estão vivendo, mas infelizmente, nos dias atuais, não está sendo assim. Se a gente falar de pecado, a gente é homofóbico, a gente é intolerante, a gente é isso, a gente é aquilo. Minha gente, nós não podemos nos calar diante dos valores invertidos que estão hoje no mundo. Nós precisamos lembrar de onde a gente veio, a quem a gente serve, qual a Bíblia que a gente está lendo, o que é que ela realmente diz. Porque, infelizmente, tem muitos no nosso meio que acreditam naquilo que ouve, que muitas das vezes não é verdade, mas não tem coragem de ler a Bíblia, de ler. Então, nós precisamos ler e ver, entender o que é que está dizendo aqui. Isso aqui é que deve ser a nossa bússola, o nosso guia de vida. Então, se a palavra é contra, nós devemos ser contra, por mais que a gente vá ser perseguido. Porque Jesus avisou, ele disse que a gente seria perseguido. E ele disse, bem-aventurado aquele que vai ser perseguido por amor ao meu nome. Então, se por amor a Cristo, você está sendo perseguido, se alegre. É motivo de você se alegrar, porque você está indo no caminho certo. O que nós não podemos é nos calar, porque estão
acostumados a ver os cristãos ficarem calados e aceitar tudo. E nós não podemos, não devemos aceitar tudo que vem, principalmente de pessoas que não conhecem a Deus, principalmente de pessoas que não têm uma vida com Deus, nos ensinando como a gente deve falar, como a gente deve agir. A gente sabe. Nós somos seguidores de Jesus, nós temos a palavra, nós temos a verdade aqui, nós andamos com a verdade dentro de nós, porque Jesus disse que Ele é o caminho, e Ele é a verdade, e Ele é a vida. Então nós sabemos como falar, nós sabemos como agir, nós sabemos como amar o nosso próximo. Então a gente não pode se calar dentro do pecado das pessoas. Nós precisamos falar com sabedoria, mas precisamos falar. Então que nós venhamos. A palavra do Senhor diz que Ele nos deu espírito de ousadia. Ele não nos deu um espírito de temor. E o que está acontecendo nos dias atuais é que muitos de nós tememos em falar a verdade. Por ser julgado, por perder amizades. E aí a gente acaba se calando, se fechando, dizendo, não, eu sei a verdade, mas eu vou ficar no meu canto. Não, a verdade ela é para ser dita. Foi Deus quem nos alertou a falar da verdade, a falar do caminho, a falar da vida. Porque todos nós estamos vivendo aqui por passagem. Aqui não é a nossa morada. A nossa casa é outra. Aqueles que escolherem seguir a Jesus, viver uma vida com Deus, vai ter uma morada celestial. E a Bíblia fala sobre essa morada. Mas aqueles que não seguirem a Jesus, não aceitaram o chamado dele na sua vida, também vai ter uma morada. Mas infelizmente não vai ser uma morada boa. Muita gente não acredita, mas nós precisamos continuar falando. Vamos continuar falando. Porque Deus ele tem mandado. Não é tempo da gente se calar. Não é tempo da gente aceitar o pecado. É tempo da gente se indignar com o pecado, se incomodar com o pecado. É tempo da gente falar a verdade. Por mais que as pessoas não aceitem, é tempo da gente falar a verdade. E acreditar naquele que nos chamou. Porque se Deus ele nos chamou e ele manda a gente fazer, ele vai se responsabilizar. Porque Deus ele não deixa ninguém à mão, não. Deus ele se responsabiliza pelo que eu faço, pelo que você faz, desde que a gente faça segundo a vontade dele. Ele está aqui para nos justificar. Amém? Você crê? Comente aqui nos comentários se você crê. Foi até aqui. Eu agradeço a todos vocês que chegaram até aqui no final do vídeo. Desejo que Deus continue abençoando poderosamente a vida de cada um de vocês, tá bom? E é isso. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tá bom? Tchau, até o próximo vídeo.